Fala galera do canal Universo Humano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do meu canal. Para você que não é inscrito, já se inscreve no canal aí, deixa seu like, segue lá em todas as minhas redes, no Instagram, @canal Universo Humano, aqui no YouTube, @Universo Humano, e também tô lá no TikTok e no Instagram, é só procurar lá o Universo Humano, quando você vê esse mascarado aqui sou eu. Isso aí galera, para você que já é inscrito também já deixa seu like aí, tá? Então galera, hoje um vídeo aqui muito legal, hoje um tema muito legal que eu vou falar hoje, que é, na verdade eu ia falar de outro tema hoje, mas eu tava assistindo um filme muito legal, um filme muito foda, que é de 2015, que eu não tinha assistido ainda, mas eu tinha visto um trechinho desse filme no YouTube, uma cena muito engraçada. O nome do filme é Chappie, né? Chappie, que é Chappie, Chappie, né? Que é, não sei se assim se pronuncia, mas é de um robô lá, né? Que ele é criado lá por um cara lá que é um cientista e tudo mais. E aí esse robô, ele meio que essa versão que foi que não tinha sido criada antes, ela foi criada e lá por assim, cientista e tudo mais. Eu já tô dando spoiler aqui pra você que não assistiu, né? Mas é meio possível não ter assistido, apesar de que eu não tinha assistido também, né? E resumindo, esse robô aí, ele caiu na mão lá de uns maloqueiros lá. E os maloqueiros começaram a ensinar ele a falar na gíria, a andar tudo na maloqueiragem e tudo mais. Nossa, eu sei que o robô ficou mais engraçado. Aí eu tava vendo um trechinho desse filme nessa parte engraçada, né? Aí eu resolvi assistir o filme, né? Mas por incrível que pareça, eu já tava esperando que ia ser um filme engraçado, né? Afinal de contas, um robô maloqueiro, assim, não é todo dia que se vê. Né? Eu vou ter que colocar aí a foto do filme aí, dos personagens, conforme no vídeo aí, eu vou soltando as imagens aí, é muito engraçado, tá? Chappie, vocês têm que assistir, procura aí, Chappie, né? E só que ao mesmo tempo que eu esperava um filme engraçado, eu me deparei com uma coisa que me fez refletir. E sempre eu me pego refletindo sobre as coisas, né? Independente dos assuntos, né? E eu tinha basicamente o robô, ele meio que tinha uma consciência própria, né? Então, só que ele tinha uma bateria, já tô dando spoiler, né? Uma bateria que tinha duração de 5 dias, se não me engano. E ele sabia que nesses 5 dias depois ele ia morrer, né? E aí no final do filme ele tenta arrumar uma forma de pegar a consciência dele e colocar em outro corpo de outro robô para ele continuar vivo, né? Porque ele não queria morrer, né? E vou até dar o spoiler aqui que ele conseguiu fazer isso no final do filme, né? E não só ele conseguiu fazer isso, mas o cara que tinha criado ele também no filme, ele morre no final. E ele consegue, com um capacete que tem, que esse cientista também criou, que ele transfere a consciência para o outro robô, ele consegue também transferir a consciência do cientista, que no final também morre. Eu tô dando spoiler também, já é antigo esse filme, 2015. Não é possível, né? Eu sei que tem gente que não assistiu, mas a maioria acho que já assistiu. E até o cientista consegue pegar a consciência dele e passar para outro corpo, para um corpo de um robô, né? E aí isso me fez refletir, muito interessante. Claro que eu falei de uma forma muito rasa, assim, rápida, né? Mas assistir o filme, você vai prestar atenção na história detalhadamente, você vai ter posso dizer, esse pensamento também. Será que o ser humano também, isso que a gente chama de alma, né? Ela também de certa forma é uma consciência que ela é viva, independente do corpo estar vivo ou não, porque o que a gente vê nos relatos bíblicos aí e tudo mais, o Novo Testamento fala que a pessoa ela só vem para o mundo uma vez, né? Morre e depois aguarda o juízo. O Antigo Testamento acredita em reencarnação, apesar de não citarem tanto, mas para quem não sabe, judeu acredita em reencarnação. Tem o Espiritismo que fala também que existe reencarnação e tudo mais. Então, se existe reencarnação, provavelmente meio que é um pouco isso que o filme mostrou, né? Que o ser humano em si, ele não é um corpo físico, material, né? Ele é a consciência, e se ele é a consciência, uma consciência viva, metafísica, ele consegue ser transferido para outro corpo, que é o que a gente chamaria de reencarnação, né? E esse filme me fez refletir, porque no filme ele consegue, né? Esse robô que iria morrer em 5 dias, que a bateria dele ia acabar, e a bateria dele era meio que chumbada no próprio corpo dele, não tinha como recarregar, né?
ele consegue pegar a consciência dele e colocar em outro corpo no final, então ele continua vivo em outro corpo de robô. E isso me fez refletir, caramba, será que isso que a gente chama de alma, de espírito, também não é a mesma coisa, né? E se é a mesma coisa, o Novo Testamento tem contradição, né? Porque fala que o homem só vem uma vez, morre e aguarda o juízo, mas e a consciência extrafísica, né? E isso que a gente chama de alma, ele não poderia existir em outro local ou até mesmo voltar novamente? Por isso que eu digo que a Bíblia ela deixa muitas lacunas, né? Assim, não respondidas, e muitas coisas também contraditórias, que se a gente for analisar, é uma coisa de se parar para pensar, assim, né? Como que eles falam que a pessoa só pode viver uma vez e morreu e tudo mais, sendo que eles dão essa ideia também de que existe algo extrafísico, né? E se não existe, que aí já vai um pouco da minha opinião, né, agora. E se não existe, eu acho uma grande perca de tempo, e eu digo assim, total convicção. Eu sou um cara que eu acredito em Deus, eu acredito em espiritualidade, acredito em diversas formas de vida, até que a gente não consegue enxergar, que estão em outros planos e tudo mais. Agora, se de repente não existisse vida após a morte, um exemplo, a pessoa morre e depois perde a consciência, apagou como você tirar um eletroeletrônico da tomada e apagou e não tem mais consciência. Na minha opinião, isso seria uma tremenda perca de tempo, e tudo isso daqui não faria nenhum sentido. Mesmo existindo Deus criar seres que morrem com essa consciência que nós, seres humanos, temos, né? E com toda essa história que a gente tem de vida enquanto na Terra, né? Independente dos anos que a pessoa vive, né? Alguns vivem mais, outros vivem menos, mas não importa. Esse período de tempo na Terra, se a pessoa, mesmo Deus existindo, Deus criou esses seres que morrem e simplesmente acabam por ali, tudo isso daqui não passa de um jogo, de uma simulação ou qualquer coisa que seja, que não faz nenhum sentido lógico assim para as coisas. Seria meio que uma perca de tempo, uma coisa que só não tem sentido nenhum. Essa é a minha opinião. Mas eu não consigo ter essa concepção de Deus existir e ele criar seres que ele simplesmente vai colocando lá o João, o José e não sei o que, e o cara vai lá, nasce já dando dificuldade, se mata a vida inteira, trabalha, faz isso, faz aquilo, sofre, só que depois morre e acabou. Assim, eu não vejo sentido nisso, sinceramente. Eu acho que essa hipótese pra mim, por isso que eu tenho um pouco de crença assim, de que existe reencarnação, porque acho que a vida ela é muito curta para você experienciar muitas coisas que a vida pode oferecer, né? Seja nesse plano, seja em outro. É muito curta. Tem pessoas que morrem jovens, tem pessoas que morrem crianças, tem outras que morrem no ventre, assim. Então não tem como você falar, caramba, como uma pessoa que de repente morre com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, essa pessoa aproveitou o quê? Essa pessoa aprendeu o quê? Então, assim, a teoria da reencarnação para mim faz sentido nesse aspecto, mas também não vejo que faz sentido no aspecto que os espíritas falam, que a reencarnação serve para você consertar o que você fez de errado na vida passada. Isso eu não acredito. Por quê? A gente sempre está errando, E sem falar que se você nasce sem consciência nenhuma, sem você lembrar, se existe, né, reencarnação, por exemplo, se você não consegue lembrar o que aconteceu antes, como que você vai corrigir os seus erros? Então não faz sentido também. Então nesse aspecto eu não acredito. Eu acredito mais no aspecto do que? De experiência de vida mesmo. De uma pessoa reencarnar com outro nome, com outro corpo. Às vezes até pra, de repente, sei lá, às vezes o cara, ele no outro plano, ele tem mais consciência do que esse, sabe o que está acontecendo. E aí ele faz um acordo, de repente, olha, eu vivi tantos anos na Terra, fui filho de não sei quem, fui pai de não sei quem, tive essa história, e agora eu quero voltar na mesma família para mim só continuar mesmo e experienciar uma nova vida com um novo corpo, mas na mesma família que eu tinha antes, ou até mesmo em outra, mas não com esse sentido de querer consertar erros, consertar coisas e nada disso. Enfim, essa é a minha opinião.
Então esse filme ele foi impressionante, porque eu não tava esperando isso do filme, eu tava esperando algo só engraçado, que foi da cena que eu vi, né? Um robô maloqueirão lá pra mim foi foi doideira de ver, achei muito engraçado, mas trouxe essa perspectiva. Então no final do filme ele consegue transferir a consciência dele, né, que já ia morrer, se a bateria acabar, do criador dele, que leva um tiro lá e morre, e conseguiu transferir pro corpo de outro robô, e também de uma mulher lá que ele conheceu, que ele chamava de mamãe, né, que foi a que ensinou ele as primeiras coisas dele como robô, né, quando ele foi criado. Então ele chamava ela de mamãe. Aí tinha um cara que ele chamava de papai e tudo mais. É muito hilário, filho. E eu vou colocando as cenas aí, as imagens, aliás, no vídeo aí pra vocês verem, é muito engraçado. E assim, ele consegue. Então eu fico pensando, talvez isso seja um pouco o que a gente experimenta, né? Agora o que me deixa mais assim, encabulado é por que a gente não lembra de nada, né? Se é que existe uma vida pós ou anterior que essa. Por que a gente não lembra de nada? Porque facilitaria tanta coisa, né? Evitaria tanto sofrimento, tanta desgaste emocional, físico e kármico, se assim você quer dizer também. Pode dizer dessa forma, se quiser, não tem problema. Evitaria tanto, mas não, parece que a gente é jogado aqui na Terra como no liquidificador, né? No meio de gente boa, gente ruim. Apesar de que ninguém é bom de verdade, né? Todo mundo tem o lado bom e o lado ruim, né? Luz e treva, né? A gente sempre enxerga isso. Ninguém é... Você vê uma pessoa falando que é muito boa, você desconfia, porque não existe ninguém bom realmente. Existem, assim, circunstâncias e situações que você revela esses dois lados. Não que existe uma pessoa 100% mal, uma pessoa 100% ruim. Não, mas a gente é jogado aqui nesse liquidificador onde é uma mistura de pessoas, uma mistura de situações, e você fica ali tentando, sabe, trilhar um caminho ali mais ou menos da forma que você acha melhor pra você e pra aqueles que você ama. Mas no final das contas não dá 100% certo, né? Sempre a gente vai ter decepções, ter tragédias, coisas ruins e ao mesmo tempo coisas boas, né? Isso é o que mais me intriga na vida, o porquê disso, né? Assim, será que não poderia ser um pouco mais fácil, assim, pelo menos de consciência, né? De a gente ter consciência do que exatamente a gente tem que fazer. Por isso que é uma das maiores perguntas da humanidade é justamente aquela, né? Da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Se existe vida após a morte, se não existe. São as maiores perguntas da humanidade, né? Pode passar séculos e séculos, milênios e milênios, essas perguntas serão sempre as mesmas. Por que disso, né? Então isso eu não entendo. Enfim, então você que não assistiu o filme aí, procura. Esse filme é muito bom, você vai rir demais. É um filme muito bom, mas você vai lembrar dessa reflexão que eu acabei de fazer aqui do filme, do vídeo, aliás. E é interessante se refletir também. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. Segue em todas as minhas redes, no Instagram, no TikTok, no Kawaii e no YouTube. Então em breve irei com mais um vídeo. É isso aí, galera. Falou!